Agora você está ao vivo no Instagram. Vamos esperar a gurizada entrar aí pra gente vai ter uma baita conversa hoje da noite, meu, com o psiquiatra Bruno Lamolla. Vamos esperar o pessoal entrar aí, esperar o Bruno fazer o pedido dele para entrar aqui. Nós vamos tocar o barco. O pessoal tá entrando aos pouquinhos, sobrevivemos, o Instagram voltou, meus destaques não morreram. Brunão, quando estiver por aí, manda sinal de vida. Bruno Lamolla pediu. Pim. Olha só que legal, né, meu? Já estamos aí, meu. Mais um ao vivo ainda. Conectando. Grande, maravilha. Brunão! Porra, cara. E aí, Conrado? Deixa eu botar um pouco mais longe. Que prazer enorme. Que prazer enorme. Para não ficar com o cabeção tão grande aqui, cara. Bruno, deixa eu levantar um pouco mais aqui. Assim, sei lá. Pô, tu tá num ambiente bonito. O Bruno é um cara bonito, né, cara? Ainda botou aí um ambiente... Poxa vida, né? Olha aí. Cara, tu sabe que eu tenho uma espécie de toque também, meu. Não posso ver os quadros tortos. Eu tô vendo que tá certinho aí tua estante. Eu tô tentando deixar meus quadros ali atrás. Rigorosamente. Meio quadradinho também, porque ali atrás, meu, fica uns troféus ali, ó. Parece a noite do Oscar, né? E aqui ainda não está pronto, não. Tô montando aqui, bonito, tô num sofá adaptado tá aqui. Genial, mas genial, tá melhorando aqui o cenário. Genial, como é que você tá, cara? Quanto tempo que a gente não se viu ali, né? Verdade. Eu tô em quarentena em casa, né? Eu tava com os sintomas aí secundários da febre aftosa, aí eu chamo, né? Com essa nossa coronavírus aí, mas tô sob controle, cara. Tá diminuindo bastante aí. Pelo visto aí vão ser durante 10 dias, 15 dias, os médicos previram aí, então tem que ficar numa quarentena de segurança pela síndrome gripal durante esse período todo. Bruno, em primeiro lugar, que honra estar aqui contigo, cara, tá? A nossa ideia aqui, para quem tá chegando agora, até vou deixar primeiramente aqui, ó, comportamento e isolamento. É uma coisa meio louco, né? Quase que eu coloco aqui, cara, relacionamento e isolamento, né? Daí pra ficar bem dual. Ia dar um bom papo também, hein? Ia dar um bom papo. Pode ser ele também, cara. Pode ser esse aí também, não tem problema nenhum. Bruno, conforme for, eu tiro os comentários aqui, tá? Mas por enquanto vamos deixar pra galera até deixar perguntas e ver sobre o que se trata a nossa live aí. Bruno, como eu tinha conversado contigo, a gente tá vivendo aí, cara, um momento único na história da humanidade, primeira pandemia desse século. Ninguém sabe o que fazer ainda, tentativas estão sendo tomadas. Nessa semana eu fiz uma live com o Dr. Vitor Sorrentino, acho que vai fazer uma semana agora, com o Dr. Vitor Sorrentino. E a nossa conversa lá foi exatamente como o manejo do nosso comportamento pode cooperar com a nossa sobrevivência durante esse período aí. Eu recebi um estudo do pessoal lá de... Cara, como eu te conheço aí, pessoas bem relacionadas do mundo, eu tenho uns amigos nos Estados Unidos lá. E os caras, Conrado, ó, o pessoal de Stanford, o que eles mandam a gente fazer aqui, ó? Sono regular, foi a primeira orientação deles. Manejo do estresse, que eu acho que é esse grande ponto que a gente vai trazer aqui. Uma alimentação balanceada, ter vitamina D sob controle. Daí tem diversas coisas que eu não vou meter aqui porque eu não sou médico. A gente já conversou com o Vitor sobre isso. Mas, tipo, manter a imunidade era o ponto principal. E nisso aí tá o manejo do estresse, né? Então aqui nós vamos fazer uma conversa genérica, mas nesse manejo do estresse, comparando com os tempos que a gente tem hoje, a gente está vivendo em um período de pânico generalizado, ninguém sabe o que tem que fazer, como é que não tem que fazer, né? Para que caminho tem que ir, ninguém tem decisões, a gente vive literalmente num dilema, né? Se todo mundo ficar em casa, a gente quebra a economia. Se todo mundo for para a rua, a gente quebra o sistema de saúde. A gente tem que fazer esse sopesamento. E eu realmente acredito que a nossa geração hoje aí não foi feita para tomar essas decisões, sabe? Às vezes ela consegue postergar, tenta terceirizar esses problemas, está sempre em busca de um líder, em busca de alguém que possa nos orientar por esse caminho aí, tá? Bruno, então eu vou deixar contigo aí para que tu te apresente e que tu faça algumas primeiras considerações e aí nós vamos trocando figurinha, me faz uma pergunta para cá, eu faço para ti e a gente vai adiante, tá, meu? Claro. Se tu achar que estão te prejudicando os comentários aqui, tu me avisa que eu apago os comentários, tá? Quem quiser mandar pergunta também... Tá tudo bem. Só, desculpa te interromper, cara, de novo. Nem deixei de falar e já estou te interrompendo. Cara, quem quiser mandar pergunta para a gente ler no final, tem ali, né, o quadradinho das perguntinhas, manda por ali. E se tu achar que está sendo interessante a live, tem um aviãozinho, manda para os teus amigos também, tá? Bruno, fica à vontade aí, cara. Seja bem-vindo.
Bom, pessoal, para quem não me conhece, sou psiquiatra, moro aqui no Rio de Janeiro, conheci o Conrado lá no Brasil Paralelo. Aliás, Conrado, a gente estava falando com o Lucas ali, eu fui lá de novo, né? Estava lá com eles, fiz um curso. E foi sensacional a gente falando, cara, a gente conversando, falando sobre os teus stories, né? Poxa, o cara acorda às 6 horas da manhã, já acelerado no 220, mostrando a lesma e tem não sei o quê. A gente riu tanto, cara. Foi ótimo. Foi sensacional lembrar de você lá, cara. Quem que tu achou daquele a gente riu muito da lesma, cara, do verme ali? Cara, você estava lá com a gente, foi um barato, cara, foi um barato. Que legal. Fica bom. A minha visão, né, eu tenho, embora seja só psiquiatra, eu tenho uma visão forte aqui dentro da psicologia e dentro da filosofia. Eu venho preparando aqui os meus seguidores já há alguns anos, né? Meu lema aqui, então, é fortalecer mentes, e eu acredito que exista, como você falou, uma certa morosidade dentro da nova geração, sobretudo dos mais novos, e a gente vê isso pelos números, quando a gente vê um aumento claro do nível de suicídio, mesmo em contrapartida dos outros países que vem diminuindo, aqui vem aumentando, né? Então a gente fica, né, perguntando, mas o que está acontecendo com a nossa geração? E eu venho fazendo uma contramão da própria psicologia, dessa coisa da aceitação própria, dessa coisa de, nossa, siga seu coração. Eu falo, olha, não, faça o que for correto, vamos tentar fazer algo com um enrijecimento, né, da sua psique, né? Ou seja, através de uma organização plena. E isso envolve exercícios até de sofrimento, mas sofrimento leve e voluntário, o que é totalmente diferente de você agora estar sendo exposto a um perigo, que é o que está acontecendo, né? A gente não tem como evitar, é exatamente o que você falou, a gente está numa sinuca de bico, demanda não só uma ação, como demanda uma mente extremamente organizada e equilibrada. Só essa pessoa vai conseguir olhar para esse inimigo, que é o que a gente está vendo agora, que é um inimigo basicamente, né? É um inimigo um em cada lado. Um é o vírus e o outro é a crise econômica. A gente não tem muito o que fazer. Então a gente fica olhando e mais ou menos é como se a gente tivesse em um jogo de xadrez. Nossa. E a última coisa que essas pessoas, que o pessoal mais novo, né, vem fazendo, é a prática da razão desvinculada da emoção, que é onde você consegue falar, opa, olha, eu vou usar o poder da minha imaginação, ou seja, eu estou vislumbrando cenários futuros, tanto positivos quanto negativos, para saber como que eu vou agir. Então isso eu venho fazendo esse trabalho já há muito tempo aqui, o pessoal que me segue já está nessa, já conhece algumas das coisas que a gente fala para fazer, mas é evidente que quando a gente fala sobre hoje, a gente está falando sobre um medo real, né? Uma reação fóbica real. A gente não está falando sobre um medo de algo que, olha, é uma fantasia, né? Você está falando de algo que realmente está batendo a nossa porta aqui, né? Então, definitivamente, a gente precisa elevar o grau de preocupação dessas pessoas, mas nunca para o pânico, nunca para o grau fóbico. Simplesmente aquele medo fisiológico, o medo saudável que vem e orienta, que vem e aconselha, faça ou não faça. Né? Acender o sinal vermelho, né? Acender o sinal vermelho na nossa mente. Sair do amarelo é acender o vermelho, né? Nós já saímos do amarelo há algum tempo. Bruno, quando tu fala a questão do xadrez, aí eu me lembrei, cara, fui jogador de pôquer durante muito tempo, fui campeão brasileiro, viajava o mundo todo, tipo, era o meu hobby, tá? Eu acabei ficando bom nesse negócio aí, então eu jogava pôquer e tal. E aí, cara, quando tu fala xadrez, a gente tá num jogo de xadrez, logicamente já me vem na cabeça que a gente não tá num jogo de xadrez e sim num jogo de pôquer, porque no xadrez a gente tem 100% das informações conhecidas. Tu sabe o tabuleiro, tu sabe o movimento que as peças fazem, tu sabe cada um joga, qual é o período que tem. Já no pôquer a gente tem informações parciais. A gente sabe quais são as cartas, tipo, a gente sabe o cacife de cada um, a gente sabe os jogos que nós podemos fazer ali, a combinação, mas a gente não sabe as cartas que cada um tem escondido entre si, né? E o que a gente está vendo exatamente nisso agora é o afrontamento do desconhecido. Mas exatamente nessa afronta do desconhecido que a gente tem que fazer aquela primeira divisão, que eu falo constantemente também, que é termos clareza na vida, né? Saber as coisas que estão sob nosso controle e as coisas que não estão sob o nosso controle. Tem muita gente preocupada, mas esse vírus veio da China, veio dos Estados Unidos, é uma arma biológica, o que estão fazendo? A mim pouco interessa. Eu quero saber o que eu posso contribuir agora para que eu, na minha ação pessoal de ser humano,
né, a gente tenha um efeito sistêmico maior. Eu quero ver protegido tanto a parte da saúde quanto a parte da economia. Então eu tenho que ver qual é o meu risco, o que eu vou me arriscar. Desde o primeiro momento que a gente começou a ter esse contágio interno aqui no Brasil, eu elevei bem essa discussão. Ó, cara, tu tem que ter o comprometimento pessoal de não sair na rua para não contaminar as pessoas. Só que agora, para nossa sorte, para nossa benesse, todo mundo se trancou. Então agora a gente está dizendo que, não é todo mundo que tem que ficar trancado em casa, né? A gente tem que autorizar as pessoas a trabalharem e a gente tem que evitar com que elas fiquem doentes. Diante disso aí, Bruno, eu quero te perguntar se tu tem algum aconselhamento, alguma visão acerca das atitudes pessoais, como tu bem falaste, a gente tem que buscar uma força interna, uma rigidez de caráter, né, para conseguir tocar adiante. Então eu quero te perguntar se tem mais alguma considerações acerca desse aspecto aí, cara. Diante de uma pandemia, né, a gente tem 3 premissas que todo médico conhece, né? Não se contamine de jeito nenhum, né? Você deve obedecer às autoridades sanitárias, né? E isso faz com que, pelo menos nesses 2 pontos, a gente consiga se manter. Bom, eu não me infectei de jeito nenhum, não vou infectar outras pessoas, né? Não vou entrar em pânico, porque essa é a 3ª premissa, não entre em pânico, e obedeça às autoridades, senão elas também não existiriam. Isso é exatamente como você falou, a gente está mexendo com certos patamares que a gente nem conhece, né? A gente não sabe nem o que está acontecendo. Até a própria autoridade a gente fica, e agora? Né? O que a gente faz? Você falou a questão, né? Os estoicos, a filosofia estoica, que é a filosofia de guerra, de crise, de momentos difíceis, né? E que deu origem às terapias cognitivas, onde você coloca bem separado a razão da emoção. Um dos primeiros pontos é exatamente esse, dividir o que definitivamente a gente tem controle e o que não tem. Eu uso também muito um princípio hermético, né, do hermeticismo lá do Egito Antigo, né, que falava o seguinte, princípio de correspondência. O que está dentro está fora, o que está em cima está embaixo. Então, o que isso quer dizer na prática? Olha, se você está vendo um ambiente externo que está caótico, que está confuso, isso demanda, isso vai acontecer na sua mente também se você não tiver esse filtro. Então, quando eu falo sobre um bom terapeuta, um bom psicólogo, um bom psiquiatra, são pessoas que conseguem filtrar a psique para evitar com que o ambiente externo acometa o ambiente interno, o ambiente da própria mente. Então, quando você tem esse filtro muito bem delimitado, muito bem marcado, quando você tem os seus pensamentos organizados, você consegue também afastar um pouquinho essas emoções que podem vir a ser conturbadas, que podem ser assim algo explosivo. A gente começa a falar, bom, então aqui dentro do meu campo de batalha interno, aqui eu tenho total controle teoricamente, né? Claro que não é qualquer um. Vai ter muita gente aí que não vai ter esse controle. Pessoas que estão aprendendo agora sobre isso vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas eu não tenho a menor sombra de dúvida que qualquer ser humano é amplamente capaz de chegar nesse controle. Esse controle é um controle simples, né? Não é algo assim tão difícil, não precisa ser gênio para nada, nem parecido com isso, onde você consegue distribuir, controlar, olhar de fora a situação para você conseguir ter uma ação um pouco mais racional e até talvez até pautada em sabedoria no futuro, né? Se você já tiver um ambiente um pouco mais centrado lá de si mesmo. Então, eu vejo que essa divisão ela é necessária nesse momento. E, claro, né, você está dentro de casa. Mas você não está sozinho, você tem internet, você tem luz, você tem eletricidade. As pessoas que são altamente comunicativas, as pessoas que são extrovertidas, eu imagino até que seja seu caso, não sei porquê. Será? Mas não sei. Eu acho, não sei. Olha, eu tenho alguma experiência aqui na psiquiatria, mas eu acho que você é um cara comunicativo. Tem um pouco mais de dificuldade, mas você vê, está aí falando, está se comunicando, e fala no WhatsApp. Olha, você pode escrever, é um momento de introspecção. Eu venho falando isso aqui nessa semana no meu perfil. Estou com o meu caderno. Exatamente. O quanto que é benéfico esses períodos de invernos mentais. Porque muitas e muitas vezes a gente tem a pauta externa de uma fomentação da extroversão. Ou seja, são pessoas que estão batendo a todo momento na gente para a gente ser externo, para a gente ser extrovertido, para a gente se comunicar, para ser completamente uma pessoa alegre. Mas não é assim. O mundo não toca assim. O mundo tem fases, a gente sabe muito bem disso. E se você não quiser ver isso, basta você olhar uma floresta, basta você olhar as estações do ano, basta você olhar o dia à noite, basta você olhar. Não precisa muita observação para você ver que é importante que você tenha as fases de introspecção. Então, assim, isso serve muito bem, Conrado, para a pessoa refletir
o que realmente tem significado perante a vida, o que tem realmente significado. É o recalculando a rota, é aquela fase que você olha e fala, puxa vida, será que essas coisas que eu venho fazendo têm significado mesmo? Então, quando você consegue usar esse período para manter uma sanidade mental, né, um período para você, olha que é uma baita oportunidade, uma maravilha, né? E aí você pode usar esse período para você se tornar ainda mais uma pessoa que consiga ter mais domínio de si mesmo. Que, aliás, é isso que eu quero dizer, né? Como eu estava falando do princípio de correspondência, se você tem um ambiente externo, é bom que o meu ambiente interno seja tão correto, organizado e cheio de certezas, né? Porque a pessoa muito incerta, muito cheia de dúvidas nesse momento, sofre muito mais, né? De ansiedade, de medo, de fobia. Então, quando a pessoa tem se organizado, ela também tem o poder de organizar. Ela não só ela serve como uma pessoa que não atrapalha, mas ela é uma pessoa que lidera. Ela é uma pessoa que consegue transmitir calma e paz e liderança. Ela consegue ser uma inspiração para a própria sociedade dela de que, olha, mesmo que haja algum tipo de colapso, algo que seja relacionado a uma crise econômica ou até uma crise relacionada a uma perda, alguém que você goste, que tenha morrido, Sim. Até você mesmo ficou adoecido. Olha, a pessoa mantém o centro dela, o eixo dela mental. Então é uma coisa incrível, um poder incrível, você não acha? Não. Cara, eu anotei aqui algumas coisas enquanto tu falava que eu achei muito importante. Essa da recalcular a rota é a mais importante para mim, né? Porque a gente chegou no momento que nós vamos ter que rever a nossa vida existencial. E ficar em casa tem um risco muito grande das pessoas aprenderem a gostar de ficar em casa, aprender a ficar sozinho. O Schopenhauer tem uma frase muito boa deles que eu costumo usar, que ele diz que o ser humano pequeno se sente triste na sua solidão, né? E o ser humano grande enxerga a sua grandeza na solidão, né? Quando a gente fala o solidão aqui, o ficar sozinho, né? O cara consegue sobreviver. Outra coisa que tu falou muito importante também, que eu acredito que tá muito conectado com nós nos tornarmos adultos, né? É manter uma casa organizada, cara. Eu tô sozinho em casa, eu não tenho quem faça, quem limpe, sou eu, tá? E hoje, quando eu tava cozinhando, eu tava me lembrando exatamente, cara, eu me tornei meu pai. Eu comecei a cortar as coisas, já ia limpando. Meu pai fazia isso e eu brigava com ele. Cara, eu não parei de comer, cara, não limpar nada. Eu tava ali limpando junto. E eu, cara, me tornei meu pai, mas também vejo. Isso é óbvio, faz 20 anos que eu já enxerguei isso pela primeira vez, mas hoje enxerguei os mesmos traços que ele fazia. E pensei, pô, eu sou um adulto, né? A gente tá numa vida adulta. E eu acredito que essa fase que nós vamos ver aqui vai ser exatamente para o ser humano se tornar adulto. Se a gente tinha muita gente mimimi, reclamão, né? Estão chorando. É aquela frase do são tempos difíceis que vão trazer homens fortes. Então, a força do homem aqui está em saber que ele tem responsabilidade, que daqui a pouco a melhor coisa que ele tem a fazer, o certo a fazer, o dever dele é ficar em casa parado, é não contaminar, como foi a primeira instrução que tu deste aqui, é enxergar o que as autoridades dizem e buscar a sua clareza para saber o que está certo, o que faz sentido, o que não está, questionar também isso aí, procurar saber. E um outro ponto que me chama muito a atenção aqui, Bruno, as pessoas ainda não tiveram tempo, porque eu vejo muita gente dizendo assim, ai, Conrado, tem que ficar em casa, vocês preferem dinheiro, a vida das pessoas não é isso. Eu acredito também, Bruno, que as pessoas ainda não sabem o que é essa quarentena, não sabem o que é isolamento, porque para muitas pessoas esse vai ser o primeiro final de semana em casa. É a primeira vez que ele não vai transar, é a primeira vez que ele não vai... Tem gente que não transa mesmo aí, mas tem... Né? O cara não vai no barzinho, não vai ver os amigos, não vai no futebol, não vai brincar, não vai andar no supermercado, não vai na farmácia, não vai no shopping center, não vai no cinema. Então esse final de semana vai ser um final de semana de choque existencial para muita gente, tá? Eu aqui tô sozinho na minha casa, tem pessoas que estão sozinhas nas suas casas também, e a gente vê um desespero existencial, que a gente vê na internet aqui ontem, por conta que caiu aqui minhas coisas todas, eu fiquei apavorado e comecei a ver vários stories para ver das outras pessoas o que estava acontecendo. E aí tu vê as pessoas nos seus dias, cara, tem gente que já está se embriagando, entendeu, Bruno? Tu vê na casa, não, eu vou beber aqui porque eu tô sozinho, e eu costumo beber sexta-feira, eu vou beber. Então o cara bebendo sozinho.
Cada um faz o que quer da sua vida. Mas tá o cara bebendo sozinho em casa, né? A gente sabe que o uso de drogas aí, legais ou ilegais não é pertinente no momento desse aí logo agora. Então eu fico pensando, lá na Itália, antes de conversar contigo aqui, eu estava falando com um amigo meu, Daniel Serafim, e eles, Conrado, a gente está na 5ª semana de isolamento aqui. Mas tá tudo bem, né? Estamos sobrevivendo, minha esposa está muito bem, minha filha está muito bem. Então, Bruno, o que a gente vê aí que dos grandes problemas que a gente tem é como encarar a solidão, né? Aguentar a si mesmo, porque grande parte da solidão, muitas vezes a pessoa quer sair, quer fazer essas coisas para fugir de si mesmo, né? Para fugir da sua realidade, para fugir do que encontra. Então, eu queria perguntar para ti, se dentro da psiquiatria, se tem alguma espécie, não vou dizer um tratamento, né, mas uma análise psiquiátrica dessa situação, se é um dilema, se tu encontra isso aí muito nos teus pacientes, esse drama das pessoas que não cresceram ainda, que não tomam suas responsabilidades, que não conseguem levar uma vida adiante por falta de encarar a si mesmo. Tu tem algum relato em relação a isso aí, Bruno? Tem bastante, né? Na verdade é o seguinte, tem uma metáfora do próprio Jung que diz o seguinte, né? Imagina uma caverna, eu até falei isso ontem, mas imagina uma caverna e uma fogueira e você lá perto da luz, né? Perto do fogo. Aí quando você olha para a parede, você vê aquela sombra assustadora, que ele chama de sombra tudo que é o teu lado negativo, os seus lados que precisam ser conhecidos por você, a fim de ser incorporado para ser dominado, né? Então, quando você está perto da luz, que seria mais ou menos isso que você está falando, são pessoas que estão super, ultra ocupadas, fugindo de si mesmo, fugindo dessa sombra terrível na parede. Então, elas olham para aquela sombra enorme, porque elas estão perto da luz. O que ela tem que fazer? Ela vai até em direção à parede e essa sombra vai diminuindo até se tornar o mesmo tamanho dela, o tamanho real que é a sombra. Aí, quando ela está próxima da própria sombra, né, ela tem uma crise, geralmente é uma crise, esse movimento é uma crise, sim, que é exatamente o que está acontecendo agora, com a diferença que agora foi forçado. Tem muita gente que procura análise, procura terapia, procura cura, né? Dessa vez foi forçado. A pessoa tem que ir lá na própria sombra e olhar para ela, olhar para dentro de si, olhar para o abismo olha de volta, né? E dá aquele temor, aquele pavor todo, mas quando acontece isso, você entende que a sombra ela tem aquele mesmo tamanho que é o seu próprio tamanho. E aí agora, sim, você pode ficar lá no meio do caminho, que é o caminho do equilíbrio. Então, quando você estava falando de tempos difíceis, já eram homens grandes, né? Eu fico pensando o seguinte, olha, por que a gente deixa acontecer esse ciclo? Porque se você pensar nisso direito, você vai falar, bom, é melhor que tenham, pelo menos dentro de cada homem, de cada ser humano, um guerreiro. É importante que tenha um responsável. É importante que tenha, mesmo em períodos fáceis, porque a gente sabe que os inimigos espreitam, a gente sabe que os tempos difíceis espreitam. Isso aí tem desde a mitologia egípcia, né? Então a gente sabe muito bem que o deus Horus, né, que é o filho lá do Isis e Osíris, né? O casal Isis e Osíris, ele é uma águia, porra. Ele tá sempre olhando lá longe, ele não perde Seth, que é o inimigo, de vista. O cara tá sempre na espreita. E assim tem que ser para sempre, né? Baseado na tradição, baseado no olhar para frente. E aí eu fico pensando nisso, eu falo, olha, o que seria isso? De onde que é essa força que a gente precisa ter nesses momentos, né? É o senso de autoeficácia. E é exatamente isso que você está falando. Você falou assim, olha, Bruno, eu estou aqui, eu estou cuidando de casa. Faz tempo que eu não fazia isso. Né? E é interessante porque, olha só, eu tenho um senso de autoeficácia. Eu sei me cuidar. Eu não dependo de outra pessoa para nada. Eu sei fazer minha comida. Se eu tivesse de caçar, vamos botar isso bem primitivo, eu saberia caçar. Eu sei me cuidar. Eu sei procurar água. Eu sei conviver. Eu sei conversar com os outros. Eu sei lutar. Eu sei me defender. Né? Isso é importante para o ser humano, que você tenha essas mensagens de forma interna para você passar para o externo. Isso te dá um senso de coragem, um senso de evitar esse medo todo. Você fala, bom, eu confio em mim. Se eu confio, eu tenho um core, eu tenho um coração, eu tenho um amor, e isso faz com que eu não tenha medo. O medo pode até existir, mas a ação vai estar sempre existindo, né? Apesar disso. Então, você estava falando de uma coisa que me chamou muita atenção, né? Que é a crise. E isso a gente pode... Eu até vi uns stories seus sobre os dados que você trouxe. É uma coisa... Porque poucas pessoas associam
e é um tabu falar sobre suicídio, é muito difícil, é difícil encontrar dados sobre suicídio. Eu tentei aqui, eu tenho alguns livros antigos, Difícil. Tu sabe, difícil, Bruno, fala. Tu sabe, Bruno, que o que a gente tem hoje, que o suicídio causa 1,5% da população, cara. Uhum. Olha que número assombroso. Nos Estados Unidos é mais que acidente de carro. É isso. 1,5%, quer dizer o quê? Que em 100 pessoas, uma vai se matar. Ou que se a gente pegar 1,5, em 50 pessoas, uma vai se matar. Né? Porque não tem pessoa e meia. Então, até que bom que tu tocou nesse ponto aí. E eu vou deixar tu relatar mais uma conversa sobre isso aí, cara. Esse é o meu grande medo. Na verdade, esse é o meu grande medo. Porque quando a gente fala de vírus, né, nos piores cenários, por exemplo, China, Itália, Estados Unidos, teve um número de morte. Mas quando a gente fala sobre suicídio, o suicídio, você tem aí, eu até anotei aqui o nome do rapaz, deixa eu ver se eu acho aqui. Fica à vontade. Emily Durkheim é um sociólogo. Claro, Durkheim. Conhece. Ele é sociólogo, exatamente. Isso aí. Ele é um cara que fez um estudo, né, longo, mas enfim, ele associa as crises econômicas ao suicídio. Né? Então, o cara que chega e vira e fala, olha, o divórcio e a crise econômica, eles provocam um aumento drástico no suicídio. E toda vez que a humanidade experimentou crises econômicas, crises políticas, é engraçado, Conrado, porque pouca gente sabe disso. Mas durante a própria crise, não aumenta o suicídio. Ele fica ou estável ou o aumento ele é bem baixinho. Por que isso? Isso é uma coisa que reza a lenda que lá na Revolução Francesa, os manicômios franceses da época ficaram vazios. Por quê? Aquelas pessoas se uniam através de um ideal. Elas se uniam porque elas tinham um inimigo na frente delas e elas tinham um porquê de existir. Senso de pertencimento. Exato, isso fez com que tivesse um alívio temporal daquele momento da doença, da angústia da saúde mental, né? Só que logo em seguida tem uma correspondência, logo em seguida você tem uma reação. E aí, o ano seguinte da crise, a impressão que dá é que a mente vem aguentando, ela vem lutando, e um ano depois é onde você tem o prejuízo maior, que seriam os suicídios e também a parte disso aí, você já mostrou lá no teus stories brilhantemente, o aumento de latrocínio, de estupros e de assassinatos. Né? Isso já é uma coisa mais rápida de acontecer. O suicídio ele vem depois. A saúde humana, mental, ela aguenta mais um pouco. Então, o que eu quero mostrar? Que a gente tem um vírus, sem dúvida, e é assustador. Mas, assim como esse comportamento do vírus existe também a epidemia da saúde mental. A crise econômica serve como um vírus para contaminar essas mentes que não foram preparadas antes. Se a mente estiver preparada, meu amigo, tá tranquilo. Por que o cara lá da crise de 29 e 30, por que ele se matou? Olha, é simples, ele achou que ele tinha que ter dinheiro. Ele tinha uma expectativa. Ele perde naquele momento um certo grau de ilusão, né? Ele desmonta a ilusão onde ele estava baseado, onde ele devia ter muito dinheiro. Isso faz com que a frustração venha a fazer uma perda de status e ele se mata, ele não tem estrutura emocional. Agora, quando a pessoa está bem preparada, quando a pessoa tem uma boa estrutura mental, é evidente que isso não vai acontecer. Ela sabe que ter dinheiro ou não são pontos que são temporais. Isso é transitório na vida humana, não é permanente. Né? Nada disso que a gente está vendo, isso aqui, olha, eu posso perder isso tudo a qualquer momento. Claro. Então, eu preciso me apegar a coisas que são fixas, que são eternas, que são realmente valiosas. Né? E não é nada disso aqui, isso aqui é tudo bullshit. Né? Sim. Bruno, tu sabe que tu falaste uma coisa muito boa, tipo, o Emily Durkheim, ele, o Karl Marx, o Max Weber, são os 3 porquinhos das ciências sociais. São os caras mais importantes aí. E no estudo dele sobre o suicídio, ele coloca que é uma coisa... No início do ano eu comecei a fazer as pílulas vermelhas ali, depois achei que estava muito maçante, muita informação todo dia para as pessoas. Ninguém vai aguentar mais esse negócio, eu vou tirar o passo e vou botar para o dia a dia. E por que eu comecei a fazer aquilo ali, Bruno? Porque como o suicídio tem essa alta mortalidade que a gente tem, né? Ele acomete na sociedade no mundo muito alto. O que a gente acaba vendo que é uma razão de saúde pública o cuidado com o suicídio.
E nesse cuidado com o suicídio, tá a pessoa não ser amada, a pessoa não gostar de si mesmo, a pessoa se frustrar. Então esses motivos seriam os grandes, tipo, diversos motivos, pode dizer, né? Não receber carinho, não achar que fez accomplishment, não cumpriu uma determinada coisa, entendeu? Então, uma coisa um conceito que a gente tem que ter claro aqui é que a sociedade atual, eu chamo isso aí da síndrome da Nike, né? A Nike fez, óbvio, te liga, figuradamente que eu tô dizendo para quem tá ouvindo aí, né? A Nike fez a gente acreditar que qualquer um de nós poderia ser o campeão mundial dos pesos pesados. A Nike fez a gente acreditar que qualquer um de nós poderia ser o campeão dos 100 metros rasos. Só que só tem um campeão. O resto é todo mundo frustrado, né? Então, enquanto tu vive querendo ser rico, até tu chegar no dia de ser rico, tu vai viver como um pobre. Se tu vive querendo ser um cara bonito, até o dia de ser bonito, se achar bonito, tu vai te sentir um feio, né? Se tu quer ser poderoso, até o dia que tu chegar a ser poderoso, tu vai sentir um cara impotente. Então a gente começa a ver esses grandes problemas aí numa resolução que vai começar a acontecer agora, como tu bem falaste, de encontrar sentido na vida. Por que eu estou mantendo as coisas organizadas? Se tu olhar para minha mesa aqui, por incrível que pareça, ela está mais organizada, mais limpa. Eu vou até mostrar para vocês, ó, aqui, ó. Minha mesa tá limpinha, ó. Só que nunca aconteceu na vida, Bruno. Ter uma mesa limpa desse jeito. Nunca. E aí por quê? Porque o sentido de ordem, o sentido de organização te traz paz. Tu entra com sentido de ordem, tu já não te desespera. Como é bom quando a gente entra num quarto de hotel limpo, bonito, tu fica, mas que legal isso aqui, né? Quando tu vai para uma coisa organizada, tu olha esses teus livrinhos atrás, chega a dar uma alegria, tudo organizadinho, por cor, bonitinho, né? A regrinha que a gente encontra ali. Então, encontrar o sentido de vida na ordem é uma coisa, encontrar o sentido de vida no belo. Né? Procurar, aproveita que tu tá aí tem internet, cara, vai ver um filme bom, vai ler um livro bom, vai visitar museus, tem tantos links aí para visita de museus, né? Vê aula, segue o Bruno lá para ver as aulas do Bruno todo dia, gratuitamente aqui na internet, tantas pessoas doando o seu tempo, doando a sua vida para entregar soluções. Uma outra coisa que tu falaste muito bem, Bruno, sentir que está fazendo parte de alguma coisa, esse sentido de pertencimento do ser humano, isso é muito bom. Por que é bom tu te inscrever num curso de francês ou num curso de italiano? Não é para aprender só a língua, é para estar com um grupo, estar integrado, né? Tu vai para uma academia, tem um grupo da academia, joga um futebol, tem um time do futebol. Fazer parte é algo muito bom que para nós vai ser muito difícil agora diante desse isolamento. Mas mesmo diante desse isolamento, tem outro cara que fala muito bem isso aí também, é o Viktor Frankl, né? Que é encontrar um sentido para sobreviver. Para quem não leu, eu indico sempre aqui, Em Busca de Sentido, né? O Homem em Busca de Sentido. É um livro que faz o quê? O estudo do Viktor Frankl, que ele é um psiquiatra judeu que acaba nos campos de concentração e ele sobrevive. O que é que ele vê a partir de quem sobrevive lá? Pessoas que têm um propósito, pessoas que têm por que viver, com quem cuidar. Eu tenho que cuidar da minha mãe, tenho que cuidar do meu irmão, quero ver o amor da minha vida, eu quero tocar piano novamente, eu quero ver meus filhos. Então, quem tinha um propósito conseguiu superar muito bem todas essas dificuldades. Quando eu falo propósito aqui, eu não estou falando algo, tem que ter um propósito de vida. Não, não é nada disso. É algo enxergar o porquê sobreviver, enxergar por que colocar a nossa força, a nossa essência em relação a alguma coisa. E aí, diante disso, Bruno, eu te pergunto se, dentro da literatura, como é que as pessoas, se tem algum estudo, alguma coisa, ou a tua prática te mostra, tu já tenha visto alguma coisa relacionado a como é que as pessoas reagem ao isolamento, né? Porque hoje em dia nós somos uma coisa diferente. Tá todo mundo isolado, mas eu tô broadcasting contigo ao vivo aqui, tem 1000 pessoas assistindo, imagina? Né? Ninguém vai estar no isolamento, ao menos mental, vamos dizer assim, que um cárcere te privaria, né? O que tu tem alguma informação acerca disso aí? Alguma coisa que tu possa comentar da tua prática? Como é que tá sendo pra ti a quarentena aí, Bruno? Bom, para mim, minha vida já é um pouco quarentena, né? Eu oscilo bastante, eu tenho meu cachorro aqui, eu passeio com ele, eu não preciso o tempo inteiro de pessoas, e apesar de eu ser um sanguíneo bem expressivo, né? Eu gosto de estar com pessoas, gosto de falar, mas são circunstâncias da vida, a origem, a natureza do meu trabalho é uma natureza
mais solitária, né? Mas o que eu vejo desde o início dos tempos é que os maiores sábios, os maiores buscadores de conhecimento, de sabedoria do mundo, eles, em dado momento, eles precisam disso, né? Eles chegam, viram e falam, olha, eu preciso de um momento de reclusão. Isso aconteceu com todos os líderes religiosos, o Siddhartha Gautama, o Jesus, o Zaratustra, enfim, são tantos aí, né? Que chegaram num dado momento que eles falaram, olha, eu preciso me isolar para eu poder ter um conhecimento, algo espiritual, poder conversar comigo de uma forma um pouco mais expressiva, um pouco mais... É uma conversa íntima consigo mesmo, né? Então eu vejo isso como uma necessidade, Conrado. Eu vejo isso como a maior oportunidade de todos os tempos de uma evolução para onde a gente tem uma geração, onde tem uma geração longa, não é uma geração de... A gente está falando de 15 a 40 anos de idade, onde você tem meninos que nunca passaram por isso, nunca passaram por um momento de introspecção, por um momento de reflexão, nem um momento de crise. Eles simplesmente estão imersos em hedonismo, e isso tem um custo muito grande, né? Agora, quando você estava falando de sentido, uma das maiores forças desse sentido que a gente tem, que me chama a atenção, é o trabalho, né? Eu até preparei uma listinha rápida, porque o trabalho ele é algo que é necessário no ser humano. Se você não trabalhar, teoricamente, você não tem valor na sociedade, você morre de fome, né? Você tem uma dívida que é o teu estômago, você tem que pagar o teu teto. Então, isso aí são dívidas reais. O resto é um pouco de ilusão, mas essas duas dívidas são reais, né? Então, eu vejo as fases, eu separei 6 fases rápidas. A primeira fase é o estudante, né? Você está se preparando. A segunda fase, período de teste, é onde o rapaz, teoricamente jovem, ele entra no mercado para ele tentar saber, bom, será que eu consigo, né? Terceiro, é quando o cara já chega e fala, bom, já estou trabalhando, eu quero resultado, eu quero um bom salário, né? Eu preciso ter essa expectativa do que eu já estou fazendo, já tem a expectativa criada. Logo depois ele fala, bom, será que eu consigo agora contribuir com a minha sociedade? Né? Depois, na quinta fase, ele já começa a pensar, bom, isso tem sentido para mim, que é o que você estava falando, esse trabalho tem sentido. E por último, ele já começa a pensar em um legado do trabalho dele, algo que é uma contribuição permanente para o resto da vida da humanidade. Então, quando a gente fala sobre isso, eu falo assim, caramba, mesmo dentro do trabalho, que a gente está falando sobre uma coisa só, você vê que tem diversos passos, né? E essa pessoa, para cada um, vai ter um custo. Quando você está falando sobre um trabalho de necessidade, é muito custoso. A gente está falando da base da pirâmide de Maslow, né? A pessoa não tem ali o mínimo para sobreviver. Como é que ela vai ter uma saúde mental? É muito mais difícil. Não que seja impossível. Eu sempre falo, se você está lá em cima, se você já conseguiu entender sobre o funcionamento do seu corpo, sobre o que é emoção, o que é razão, é tudo muito mais fácil, é tudo muito menos complicado. A verdade é essa. E no entanto, você tem essas fases onde a pessoa chega e fala, bom, agora você não trabalha mais. Principalmente para o homem, e você sabe muito bem por quê, você fez lá a teoria da hipergamia feminina, é uma premissa de que você vai ficar sozinho. Se você não trabalha, é uma premissa de solidão eterna, talvez até a sua morte. Você não vai ter filhos, você não vai ter legado, você não vai manter a sua genética funcionando na família. Então, quando você chega para um homem e vira e fala para ele, olha, você não vai trabalhar mais, seja pela circunstância que for, o dano a ponto de levar a uma doença psiquiátrica, a ponto de levar a um suicídio, é muito grande. Não que não seja para a mulher, mas a mulher ela tem outros valores intrínsecos a ela. Né? Já o homem não. O homem ele ganha o valor. Tem o dever, não, ele tem o dever de trabalhar, ele não pode abrir mão disso, né? Não é uma escolha. Né? O trabalho para o homem não é uma escolha, né? Exato. Então, quando a gente fala sobre o trabalho ligado à saúde mental, é uma questão gigantesca. É uma questão assim super ultra importante e que a gente vai ver agora casos terríveis, né? O próximo ano já vai ter essa consequência, está todo mundo perdendo emprego. Você perguntou de como é que está no Rio de Janeiro. Olha, aqui começou a ter saque, né? O Rio de Janeiro já estava em crise. A gente não se recuperou da crise. É o pior estado, parece, de contas públicas. Mas é o pior empatado com o meu, tá empatado com o meu. O meu também tá do também tá mal aí? O Rio Grande aqui tá feia a coisa. Pois é, a gente tem que estar preparado. Assim como você falou que a sua mesa tem que estar organizada, olha só, ela é espelho da sua mente, né? E é um espelho do tipo do Perseu da Medusa, né? Ele é aquele espelho para a própria personalidade. O que você está refletindo na própria mesa é o que está dentro da sua mente. O que está dentro da sua mente vai ter que estar na própria mesa. Então é isso que eu quero para as pessoas, formar isso no ser humano, a fim de que a gente consiga espelhar isso na sociedade, o que está por vir.
né? Então não é para estar relaxado, não é para ter meninos irresponsáveis. Quando a gente fala sobre sentido de vida, a gente precisa elevar a preocupação. E isso é uma crítica minha, né? Acho que é sua também. A psicologia, a psicanálise, elas vieram durante muito tempo amolecendo esse ser humano. Não, você precisa ser compreendido, você precisa ser amado e tal. Mas olha, vamos falar sobre deveres acima de tudo. E nesse momento eu preciso que você tenha um pouco de estresse, que você saiba entrar no grau de ansiedade fisiológica, de estresse fisiológico, para você conseguir produzir para nós, para a sociedade, para você mesmo, né? E nesse momento que você consiga organizar o cenário externo através de um certo esforço. Se você estiver totalmente relaxado, se você estiver totalmente tranquilo, isso aqui tem mais chance de ruir, né? E um ponto importante do que tu falou, da gente levar essa organização que tu está vivendo aqui, levar para os outros cômodos da tua casa, levar para os outros cômodos da tua vida, faz com que tu queira manter tudo organizado também. A Renata Barreto tem uma coisa que ela faz, que, não sei se tu segue ela, eu adoro seguir a Renata, ela tem mania de limpeza. Cara, ela tá criando uma ordem no mundo de pessoas lavando louça, entendeu? E, pô, ela é uma super economista e ela tem esse trabalho dela de casa. E aí tu vê, meu, que as pessoas, tendo cuidado com o asseio da sua casa, vão ter cuidado com o seu jardim, daqui a pouco vai ter cuidado com a sua rua, daqui a pouco vê que o vizinho também tem cuidado, começa a cuidar melhor e assim o mundo vai ficando melhor. É por isso que a gente fala, que aquela frase célebre diz, né, que homens fracos criam tempos difíceis criam homens fortes. Porque os homens fracos, que esse desleixo todo, vai fazer com que a gente passe essa doença mais rápido, que vai ficar uma coisa pior, né? E aí vai se tornar homem forte, porque foi o que tu falou. Cara, agora todo mundo vai nascer, vai ser adulto por fórceps, não vai ser uma escolha de procurar um tratamento psiquiátrico ou alguma terapia, não. Agora tu vai ser obrigado a enfrentar o que tu vai ser obrigado a enfrentar essa tua sombra, né? E quando tu fala em enfrentar a sombra para ter essa coragem, eu me lembrei do Aristóteles, quando perguntaram para ele, tá, mas qual é a principal virtude do ser humano? A coragem. Porque com a coragem tu faz todos os outros, né? Com os outros tu não consegue fazer coragem, mas com a coragem tu consegue enfrentar e defender todos os outros. E um outro ponto que tu falou também aqui, Bruno, eu vou só voltar um pouco quando tu fala... Ah, Conrado, bom, minha vida aqui já é mais ou menos um confinamento, eu trabalho sozinho, tal, porque a atividade intelectual é solitária. A leitura é solitária. Pegar um livro é tu sentado numa mesa, pagando em horas bunda, né? Tu fica com a tua bunda parado lendo, sem parar. Então é isso que funciona. E aí também eu me lembrei agora, tem uma outra história bonita que combina bem com o que a gente tá fazendo aqui hoje para tu ver, né? A relação do tempo aí. Vou falar de uma situação de 500 anos atrás. O Maquiavel, quando foi preso, isso aí foi no Pontificado de Savonarola, foi em 1400 e pouco. Ele ficou preso no Palácio da Senhoria mesmo, ali em Firenze. E às vezes ele imagina, ele tá preso no cárcere, ele tem os guardas cuidando dele preso, né? E aí ele, nos seus aposentos, ele botava a sua melhor roupa, assim, ia, sentava, sexta-feira de noite, se arrumava, botava a melhor roupa, sentava, pegava um livro e começava a ler. E aí os guardas vendo aquilo ali 1, 2, 3, 4, 5 vezes, perguntavam, peraí, meu, tu é louco, cara? Tu tá preso? Quem que tu tivesse bem aí, né? Pra ler? Falei, cara, eu estou indo visitar meus amigos, né? Então, essa coisa boa que a gente está fazendo aqui hoje, te dedica, vai ler um livro, vai conversar com pessoas, assiste essas lives, estão acontecendo lives todo dia, pessoas estão se dedicando a fazer isso, olha o Ítalo, olha tu, olha a Lara, tá todo mundo, né? A Renata Barreto, o Hélio, o Beltrão que estava vendo aqui, todo mundo fazendo lives magníficas. Então, nesse ponto, quando tu fala, olha só, mantenha uma ordem na tua vida, né? Faça parte do grupo e sirva, né? A servidão, o trabalhar, achar que está ajudando o outro, tu enxerga o teu valor quando tu ajuda o outro. E no momento que tu enxerga o teu valor, tu começa a te habituar ao teu valor. Isso também se leva para as próprias relações de vida, para as relações humanas. Quando eu falo aqui que o homem tem o dever de trabalhar, é que para o homem tem o custo da honra, né? Se o homem não trabalhar, todo mundo enxerga ele como vagabundo. Né? Em algum momento da vida, se a mulher tiver que abandonar o seu trabalho para criar o filho, as pessoas vão entender. Está na parte da cooperação sexual, esse tipo de coisa. Então, nesse sentido aí, Bruno, acho que tu falou muito bem das pessoas que têm que se enxergar, porque essa reta que tu fez aqui do crescimento e da autodescoberta através do trabalho é exatamente o mesmo caminho do herói, do Jung aí, né? É o mesmo caminho do herói que tu vai ter que ter na tua existência.
É tu saber no que tu é bom, o que tu não é, o que tu serve, o que tu não serve, saber que tem pessoas que fazem as coisas, tem pessoas também que vão concorrer contigo para fazer as mesmas coisas, tem pessoas que fazem as coisas melhor do que tu faz, tem que aceitar, é saber, como tu bem falaste, o que eu posso ajudar os outros, né? E saber o que eu vou deixar de legado para a vida. Eu acho que essa grande, tipo, antes dessa nossa conversa, tu perguntou quais eram as minhas ambições, assim, né? Eu acho que as ambições da vida é deixar um legado, né? É a gente, ó, fazer que as pessoas se lembrem de nós. Se nós vamos morrer aqui, independente de religião, essas coisas, tem outro plano ou não, eu acredito que nós vamos morrer, vamos ser enterrados nesse negócio aqui, tá? Passa uma geração, passa outra geração, ninguém mais se lembra de ti, meu amigo. E tu ficou para trás. Cada um desses livros que tem atrás de ti aí são mestres que falaram contigo. Cada um desses livros que estão atrás de ti aí são almas que viveram. Cada livro que está atrás de ti são histórias que aconteceram, que se perpetuaram. E é lendo cada um desses livros que está atrás aí que tu vai conhecer outras experiências de vida. E a partir de outras experiências de vida, tu pode fazer o teu balanceamento, né? Fazer o teu equilíbrio para tomar as tuas decisões. Então, uma coisa que a gente tem que fazer na vida, e se hoje a gente trocou livros por pessoas que a gente segue nas redes sociais, ou vê no YouTube, ou vê na televisão, tu tem que saber quem são esses grandes autores das suas vidas, né? Quem são essas pessoas, para saber quem são as pessoas que estão sendo referência para ti na tua tomada de decisão. Porque agora, nesse momento, que nós vamos ver quem toma as melhores decisões. Quem toma as melhores decisões vai sofrer menos, quem toma as melhores decisões vai chorar menos, quem toma as melhores decisões vai sobreviver, né? Então essa tomada de decisão é algo muito difícil para o nosso dia a dia, ninguém mas obviamente é testando as decisões, né? É sabendo julgar, como tu bem falaste, Conrado, na minha visão aí tem grandes linhas da psicologia que destruíram aí a nossa juventude, eu também penso aí. É que tá, meu. Tem, óbvio que tem pessoas que precisam de tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico, tem o auxílio da psicanálise, tudo isso existe, tá? Agora, tem uma parte da psicologia que é passar pano na cabeça, que é essa coisa do abraço, né? Do aceitar, do tu merece isso, né? Desse próprio egoísmo. Então, essa parte que a gente questiona aqui, imagina, tu é psiquiatra, né, meu? Eu não tô falando, né? Tu entende exatamente do que a gente está falando aqui. Então, Bruno, eu vou devolver a bola para ti te perguntando quais seriam, o que tu vê também no teu dia a dia, na tua experiência, o custo social de não ter essa retidão de caráter, de nós não termos mais essa pessoa que vai galgando esses degraus aí que tu bem relataste, que tu fala uma coisa dessa, porque tu vê isso no dia a dia. Quais são os custos sociais que eu falo aqui, onde falo até em grupo mesmo, sabe? No grupo, o que tu enxerga aqui, assim, que seriam custos sociais, né, da pessoa, não do subdesenvolvimento aí. Exatamente, né? Isso aí é uma coisa que até o Dr. Jordan Peterson ele fala muito nisso. Ele fala, olha, a pessoa que evita a responsabilidade, que evita a maturidade, ela se torna o Peter Pan. É a síndrome do Peter Pan, que é o menininho que não quer crescer, que fica com medo do jacaré que tem o relógio dentro, o tempo, né? O Cronos. Então, ele fica com medo porque ele não quer, ele evita, faz tudo para evitar o amadurecimento, ele evita a responsabilidade. Qual é o custo disso? O custo é todo. O custo é você ter um vazio muito grande que pode levar a uma depressão, que pode levar a um outro transtorno pior, né, dentro da própria saúde mental, né? Então, esse sofrimento existencial que o ser humano já teria, quando você evita as responsabilidades, quando você evita o amadurecimento, ele só aumenta. Só que não para por aí. Porque antes ficasse restrito a você, que é imaturo, que é infantil, né? Só que você passa isso para a sociedade. A sociedade agora precisa te carregar. A sociedade agora perde como um todo. Quando você mantém um menino, quando você não passa ele para o reino masculino, quando você não provoca a iniciação que antes era feita por, como se diz? Nos ritos de passagem. Ritos de passagem, quando você tinha os ritos de passagem, era uma coisa assim, olha, acabou, não tem mais essa, acabou esse bunda lelê, vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer a coisa que você tem que fazer, né? Agora você tem a sua própria responsabilidade e você vai dar perpetuação ao ciclo, né? Quando você não tem isso, você tem uma espécie de parasita dentro da sociedade, todo mundo perde, não é nem só você, como vai perder todo mundo, toda a sociedade. Quando você mantém esses meninos sempre jovens e ausentes, a sociedade também está deixando de evoluir. Então a gente nem saberia para onde dizer aonde que ela iria. Se a gente tivesse hoje vários homens, e o que acontece?
acontece o que está acontecendo hoje. Pessoas que não sabem o que fazer, né? Eu, por exemplo, não sei o que fazer agora, né? Falo, olha, tem o vírus, tem a economia, mas eu também não vou ficar apontando o dedo na cara dos outros, criticando, você é um idiota, você é esquerda, você é direita, porque você é um imbecil. Olha, isso aí é coisa do menino irresponsável, que nunca teve que tomar uma decisão séria e que agora fica simplesmente saindo de si e botando a culpa no outro, né? É terrível isso só perpetua o ciclo de autodestruição de uma sociedade, né? Então, eu vejo muito essa parte do sentido da força humana como uma aquisição da responsabilidade. É quando você começa, por isso que você dá um animalzinho para uma criança, é por isso que você fala para a criança cuidar de uma planta. Você começa assim, né? Uma coisa primitiva para você ir galgando, como você falou. Para você começar a falar, olha, a partir de agora, o trabalho passa a ser um retorno do que a gente já te deu, do que a gente já formou. Mas você precisa, você deve isso a gente, né? Você precisa manter uma sociedade forte, firme, que é para você conseguir manter a evolução, né? Chegou uma pergunta Bruno, aí. Bruno, tá cheio de perguntas aqui, como a gente está nos últimos 10 minutos aqui, eu vou colocar perguntas para... né? Tipo, eu escolhi essa aí por enquanto, que eu acho que a gente pode falar bem sobre ela mais um pouco. O que eu mais recebo nessas perguntas aqui é dizendo, ai, que homem lindo esse que Conrado convidou. Vamos catar, cara, o lindo da história sou eu, porra. Viu? Tá uma coisa do crescimento da vida, tu entender que tem pessoas mais bonitas que todo mundo. Eu entendo e sobrevivo, né? Eu aprendi a sobreviver com isso. Não é fácil, é raro ter um mais bonito que eu aqui, tá, Bruno? Mas às vezes aparece. Cara, aí, ó, muito bom, cara, essa quarentena poderá causar um aumento das doenças e surtos mentais? Pode, claro. O que acontece, né? A doença mental, a gente não sabe exatamente como que acontece, mas a gente tem dois princípios. Ou ela já era, já existia no seu código genético, através da genética, ela já existia, estava ali de uma forma ativa ou não, né? Ou você tinha uma predisposição genética e por algum fator externo ela aconteceu. E o terceiro ponto seria a pessoa que não tinha nenhuma predisposição genética, não tinha nada genético, mas seria um transtorno psicológico, algo que veio acontecendo do cenário externo e que provoca a doença em si. Então é evidente que todo cenário estressante pode vir a aumentar o transtorno mental, né? Principalmente os quadros fóbicos, ansiosos e depois até a depressão. Os outros, bipolaridade, esquizofrenia, já é uma coisa mais pautada na genética, né? Sim, sim. Tem uma outra pergunta que devemos crer em tudo que passa na televisão. Eu vou responder para vocês aquilo que eu vi o ministro Mandetta falar agora aí, que eu achei muito bom. Ele falou assim, ó, o jornal nunca vai estar na capa do jornal assim, ó, está todo mundo feliz em Porto Alegre, né? Tu nunca vai ver na capa do jornal assim, ó, uma pessoa sorriu lá no Rio de Janeiro. Não vai ter esse tipo de coisa. Então, vocês têm que se habituar que tudo que vai ter na televisão aí são vieses, tem muita parte política nisso, tem muita gente perguntando, é Conrado, mas antes tu falava uma coisa, tu falava outra agora. Eu não estou falando, eu digo tudo mesmo, eu estou falando sempre a mesma coisa. Faça o teu isolamento social, a gente vai ter que fazer isolamento social. Só que o isolamento social que a gente fala não é a quarentena, não é o lockdown, não é todo mundo trancado em casa. O isolamento social é isso, colabora. O Bruno está colaborando lá, eu estou colaborando aqui, as pessoas estão colaborando em casa. Quem tem que ir para rua? Cara, não tem isolamento social numa favela com 10 caras no barraco. Vai mandar o cara fazer isolamento social lá, ficar isolado, fazer quarentena, trancado numa casa com 12 pessoas sem comida. A minha visão é muito dura nisso aqui. Bruno, tu tem algum comentário em relação a isso aí, cara? Que eu vou escolher uma outra pergunta. Mas a minha visão é essa. O marketing e televisão, a gente sempre soube disso, né? O que vende, o que prende a atenção humana são as emoções negativas. As emoções negativas são muito maiores do que as emoções positivas. É muito mais difícil de você manter uma pessoa alegre do que você manter uma pessoa com medo, com raiva, né, com nojo. É muito mais fácil e as pessoas, a mídia sabe disso há muitos e muitos anos. Então, o que vende é o sangue, o que vende é o medo. E eles sabem muito bem disso, eles adoram tudo que possa ser catastrófico, né? A gente sabe, lá na TCC, a gente aprende muito bem isso, que o ser humano tem uma tendência à catastrofização. Ele está sempre buscando o que pode dar errado, isso força o ser humano, a atenção dele, isso está vendendo, é evidente que não. A gente não pode acreditar em tudo. O que eles vendem é isso, né? Desculpa aqui, cara, desculpa que eu fui fazer um print da tela aqui. Porque eu tô apavorado e fui ver as perguntas e só todo mundo dizendo. Cara, não é assim, ó, tipo,
As pessoas não estão se vendo entre si, entendeu? Estão dizendo, que homem lindo, aquele é mais bonito. Não, o de cima é mais bonito, é o de baixo, é os dois. Cara, eu não sei o que essas mulheres têm na vida aqui, cara. Estão vendo aqui só. Nós falamos um assunto sério aqui, né, meu? Deixa eu tá tentando bater o... Porra, cara! Não acredito que parasse com as Red Pills. Como lidar com esquerdistas? Deveriam colocar fluoxetina na água de todo mundo? Cara, mais uma pergunta geral aqui, tá, Bruno? Como manter saúde mental de crianças com TDAH trancadas em casa? Caramba, olha, assim, isso é muito difícil, é uma missão impossível, né? Bom, por conta da hiperatividade, não é por conta da desatenção. Sim. A hiperatividade, você vai ter que gastar, medicar, né? E o máximo que você puder. Para se gastar, hoje em dia é até difícil, porque a gente não sabe se está podendo passear, eu não vejo muito problema. Por exemplo, tem outros países que já estão passeando, mas sem aglomeração, né? Ambiente aberto e tal. Meu sobrinho mesmo não vejo diagnóstico nele, mas ele tem muita energia mesmo. Olha, a gente tem que ficar fazendo brincadeira o tempo inteiro, mexendo coisa, correndo para um lado para o outro. São várias brincadeiras mais explosivas, a gente faz muita coisa de explosão física para ver se consegue cansar o menino. Agora, tudo o negócio é igual cachorro. Assim, eu era assim, cara. Eu era assim, elétrico. Tá ligado? Eu imagino, cara, eu imagino. O meu cachorro aqui também, imagina se eu tranco o meu cachorro aqui, eu tenho um Rottweiler dentro do apartamento. Eu tenho que cansar ele aqui que nem um louco, né? Não tem outro jeito, senão não funciona. A mente, a energia mental, a energia física, elas funcionam de uma forma complementar, né? A energia física, quanto mais você vai fazendo, no curto prazo ela diminui, no longo prazo ela aumenta. A energia mental, ao contrário, né? Quanto mais você faz, ela vai aumentando a sua potência. É uma coisa interessante, né? Você consegue ampliar um pouco do seu poder mental, mas também dá um cansaço. Então, um está ligado ao outro, vai ter que fazer os dois, não tem jeito. Né? Sim. Bruno, eu recebi um monte de perguntas aqui que não vai dar para a gente responder pelo decorrer do período, mas, cara, se tu tiver disponível aí alguma hora fazer uma outra live com perguntas e respostas, porque agora nós vamos ter um longo tempo aqui de isolamento, de distanciamento social, de isolamento social, então a gente vai poder conversar bastante mais vezes aí, eu espero. Conto contigo aqui, tá, Bruno, para me ajudar. Claro, pô, imagina, um prazerzaço tá aqui, já tá acabando, né? Já tá acabando. Faltam 3 minutos aí. Bruno, eu vou te pedir então, cara, tuas considerações finais, que tu te despeça. Cara, deixa eu botar aqui que eu não botei, deixa eu ativar os comentários e botar o teu Instagram. Legal. Então, eu vou deixar tu fazer tuas considerações finais e vou botar o teu aqui quando você, Bruno Lamolla, né? Olha, muito simples aqui, Conrado. É só o seguinte, eu acredito muito que o que você pensa, o poder mental, quando você consegue imaginar uma persona forte, resistente, sábia, que lidera, uma pessoa que tem a força de inspirar os outros, essa pessoa ela vai passar essa mensagem brilhantemente para o resto, né? Então, o que eu quero, o que eu penso, o que eu puxo para os meus seguidores é que tenham essa força mental, que eles consigam discernir. Mas eu não consigo, eu estou em pânico, eu estou emocionado. Calma, você vai conseguir, você consegue através desse trabalho, você tem tempo para isso, começar a pensar nesse xadrez, no poker, no jiu-jitsu, né? Aquela coisa do emaranhado. Né? Então, quando você consegue imaginar um centro, um ser que está lá no centro, sábio, que lidera, que é um bom, principalmente, né? O seu compromisso é com o seu melhor. Então, quando a gente fala muito sobre sentido, significado, força, coragem, olha, você só tem uma coisa que você precisa fazer, e essa é a minha grande mensagem aqui, né? É você estar comprometido com o seu melhor. Você precisa estar comprometido com o seu melhor. Porque, às vezes, você não está fazendo dinheiro. Isso não tem tanto problema nesse momento. Talvez vai ter depois. Mas, assim, nesse momento, o comprometimento com o seu melhor, que você consiga exercer a sua potência no último nível. Mesmo estando em quarentena, mesmo estando em casa, exerça a sua potência a fim de que você mantenha o equilíbrio e a alegria dentro do lar. Então isso, para mim, hoje, é o essencial. Não tem outra mensagem mais importante do que essa nesse momento. Bruno, tu falaste algo muito lindo, cara, que eu anotei até aqui, ó, que é eficácia existencial, né, cara? A gente tem que ser eficiente na nossa vida existencialmente. Então, acho que foi a principal lição. O pessoal tá todo mundo elogiando aí, agradecendo. Que bom que a gente teve essa nossa live aqui. Eu conto contigo e para os próximos dias nós fazermos mais uma outra aí. Tá, meu? Cara, muito obrigado. Tá? Espero que a gente se veja mais vezes aí. Obrigado pelo carinho. E vamos marcar uma outra aí.
Ótimo, forte abraço aí, cara. Obrigado por ter recebido aí também. Beijão. O gurizada, pessoal que estava assistindo aqui também, beijo para todo mundo. Tá encerrando a live, vai cair. Eu vou apagar antes de acabar para ficar bonita essa história, tá? Beijo para todo mundo aí, Brunão. Um abraço, aí, qualquer coisa, tchau, tchau. Nos falamos. Manda informação. Tchau, tchau. Valeu.